Então, bem-vindos então à nossa 10ª aula do nosso módulo 2, do nosso curso aí do Projeto Conselho Eficaz. E essa aula, então, nós vamos estar dando continuidade à temática, né, mesa diretora. Lembra que a gente parou lá falando, né, sobre mesa diretora versus membros da mesa diretora. Por que a gente está fazendo essa diferenciação aqui? Porque a gente precisa entender que são funções distintas, tá bom? O membro da mesa diretora, ele vai ter uma função específica. Então, nós vamos trabalhar esse membro da mesa diretora trazendo e traçando as suas tarefas, ok? Enquanto, como mesa diretora, a gente vai trazer só as suas funções. Porque quem executa a função da mesa diretora são seus membros, né? A mesa tem uma função, sim, enquanto mesa, mas ela não tem tarefa. Já os membros, eles têm os dois. Eles têm as funções e dentro dessas funções, eles possuem tarefas, ok? Então, é por isso que a gente precisa diferenciar aqui as funções de mesa diretora e a função de membros da mesa diretora. Então, na mesa diretora, a gente vai trabalhar no geral, tá? E quando a gente passar para membro, a gente vai trabalhar membro por membro da mesa diretora, lembrando que o que nós vamos usar aqui como base é aquele modelo que a gente passou na aula anterior, ok? O município que vai usar outra nomenclatura pega só o seu significado e utiliza essa nomenclatura, tranquilo? Nós vamos usando aqui a nomenclatura que a gente trabalhou na aula anterior. Dito isso, podemos começar então a definir quais são as funções da mesa diretora. Uma das principais funções da mesa diretora, principalmente quando a gente fala em assembleia, é conduzir as ações do conselho, tá? E quando a gente fala em conduzir as ações do conselho na mesa diretora, a gente não está falando só especificamente na hora que começam as reuniões. A gente já começa a trabalhar bem antes, porque é a mesa diretora que tem a função de convocar as reuniões. É ela que tem esse papel. É a mesa diretora que vai convocar as reuniões. Mais uma vez a gente reforça, não é o secretário executivo. O secretário executivo ele vai auxiliar nessa convocação, mas quem vai definir as reuniões e convocar e chamar as pessoas é a mesa diretora, tá? É importante destacar aqui que essa convocação vale tanto para as reuniões ordinárias como para as reuniões extraordinárias. A gente falou isso há umas duas, 3 aulas atrás, mas vamos reforçar. Reunião ordinária também precisa de convocação, ok? Quando a gente falou de regimento interno do conselho, a gente traçou um pouquinho sobre isso. Reunião ordinária, ela tem sim uma convocação. Eu tenho que convocar essa reunião ordinária porque eu tenho, primeiro, que apresentar as pautas. Eu tenho que informar para os conselheiros o que vai ser discutido, o que vai acontecer dentro daquela reunião. Para que o conselheiro se prepare para aquela pauta. Tanto para trazer contribuições quanto para trazer contrapontos. É por isso que eu tenho que apresentar as pautas. O conselho precisa saber também, por exemplo, se as reuniões ordinárias vão acontecer no horário e no local marcado e nas datas combinadas. Porque, por algum motivo, eu posso ter que mudar essa reunião ordinária para um dia diferente. Ou ter que mudar essa reunião ordinária para outro local. Ou ter que mudar o horário. Né? Seja pelas mais diversas razões, eu posso ter que mudar aquela reunião ordinária. Então, a convocação precisa ocorrer também nas reuniões ordinárias. A diferença é que o prazo para a convocação de ordinária ele é muito mais curto. Primeiro porque você já está previamente ciente de que numa data X vai acontecer uma reunião. Se ela vai precisar de mudar, é outra história. Mas você já está ciente, né, de que tem que ter uma reunião. Então, você já está previamente organizado. E segundo, porque vocês, na reunião extraordinária, a gente não está com essa organização. Na ordinária,
eu tenho essa prévia já, né? Eu já tenho já presumo, já estou prevenido de que vai acontecer uma reunião. Na extraordinária, não. Então, eu posso ser informado mais próximo, em data mais próxima da reunião ordinária, porque da extraordinária. Que na extraordinária eu nem imagino que vai acontecer a reunião. Eu não estou com nada organizado. Então eu preciso de um prazo para que eu possa me organizar, sendo eu representante governamental ou não governamental. Se eu sou governamental, eu também tenho meu trabalho, né, dentro da esfera governamental e eu preciso adequar minhas situações ali, inclusive a agenda, para poder estar lá e participar de forma correta. Da mesma forma, se eu sou representante não governamental da sociedade civil, eu tenho também minhas funções, as minhas atribuições, aquilo que eu faço, seja dentro da entidade, seja fora da entidade. Então, eu preciso me organizar para poder ter condição de estar com aquele horário livre, reservado, para participar. Tá? Então, essa é a grande diferença. Na ordinária, eu posso convocar em data mais próxima a reunião. Já na extraordinária, eu preciso ter um prazo maior, né? Convocar em data bem mais distante da data da reunião, para que eu possa, né, enquanto conselheiro, me organizar para a participação. Então, o conselho, a mesa, também tem a função de tomar decisões de urgência, e a gente fala que são decisões ad referendo, ou seja, eu tomo essa decisão momentânea porque o conselho não está aqui, mas eu preciso levar isso para o conselho, tá? E o conselho vai ratificar, ou seja, não, se está certa, a decisão foi certa, vai manter, ou desfazer aquela decisão que foi tomada pelo presidente. Desculpe. Então, ele tem esse papel. Ele pode, em dado momento, tomar essa decisão. Importante, esse tipo de ação, gente, só pode ocorrer se a lei expressamente autorizar. Isso aqui não é o regimento interno. O regimento interno não pode autorizar as decisões ad referendum ou decisões de urgência, ok? Tem que estar na lei do município. Então, aquela lei que a gente falou dela lá, que cria o conselho, que traz os papéis, lembra que a gente falou que traz os órgãos, quando ele trazer a função da mesa diretora, ele deve, em um artigo, um inciso ou um parágrafo, prever a possibilidade da comissão tomar essa decisão de urgência, né, e depois ter essa decisão referendada pelo conselho na próxima reunião, tá? Na próxima assembleia. Tá bom? Mas essa função é possível, sim, para a mesa. Definir as pautas das assembleias do conselho. Quem define as pautas não é o secretário executivo. Quem define as pautas é o presidente, ou o vice, ou o secretário, ou o segundo secretário. É a mesa diretora. É ela que vai definir o que vai ser discutido naquele momento. Claro que essa apresentação de pauta são apresentações prévias. No dia da reunião, no momento da reunião, pode surgir algo que precisa ser inserido na pauta. Tá? Via de regra, esse momento de inserir assuntos na pauta é na leitura da pauta. Quando lê a pauta, se há algo que precisa ser inserido na pauta que não estava, é naquele momento que quem quer inserir o assunto na pauta pede a palavra e fala, olha, a gente precisa inserir esse assunto na pauta por esse motivo. Tá bom? Mas quem prepara a pauta prévia é a mesa diretora. Tá? Quem acompanha as ações das comissões também é a mesa diretora. A mesa diretora, então, vai acompanhar como as comissões estão funcionando. É função da mesa diretora. Por isso que quando pergunta, o presidente pode compor a comissão, o vice-presidente pode. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas não é o fato dele estar na comissão que vai dizer que está sendo acompanhada essa comissão pela mesa diretora. A mesa diretora ela precisa, se entender que a comissão está com alguma dificuldade, chamar e advertir essa comissão. Acompanhar o funcionamento. Então, se eu tenho uma comissão para definição, que vai acontecer, né, em 2023 muito, a gente vai precisar trabalhar muito isso, a gente vai precisar de uma comissão de eleição dos conselheiros tutelares em 2023. Então, eu vou precisar de uma comissão para poder montar, organizar todo esse processo de eleição.
né, trazer os pontos, criar o edital, né, divulgar o edital, trazer os anexos, enfim. Toda uma lógica que precisa ser trabalhada, que precisa da comissão. E essa comissão tem um prazo para poder cumprir. Lembrando que o CONANDA diz que o edital tem que estar publicado 6 meses antes da data de eleição. Então, se vai aproximando, essa comissão não apresentou minuta de edital para o conselho, para deliberar, a mesa diretora deve cobrar dessa comissão. Comissão, cadê? Ainda que o presidente esteja nessa comissão. A mesa diretora, independente da presença do presidente, vai cobrar da comissão do processo de escolha do conselho, por exemplo, no exemplo que a gente deu, como que estão as ações e por que ainda não trouxe e quando que vai trazer em função do prazo que está chegando. Ok? Então ela tem a função de acompanhar as comissões. Representar o conselho oficialmente, delegando funções quando necessário. Tá? Então, ela vai representar o conselho e delegando funções. Então, ele pode, por exemplo, nós vamos participar da mobilização do 18 de maio, da campanha do 18 de maio. E a gente vai precisar de uma pessoa para poder estar junto com a comissão, filmando, tirando fotos, para poder postar ali nas redes sociais e divulgar a atuação do conselho. Ou a mesa diretora pode definir, fulano, você vai com a gente e vai fazer esse papel de tirar essas fotos, fazer essas filmagens para que a gente possa divulgar. Essa aula, né, é bem curtinha, tá? Ela é mesmo para poder trazer só esse papel da condução dos conselhos, de como se dá essa condução pela mesa diretora. Nós vamos parar aqui nessa aula para que a gente não atropele e na próxima aula a gente vai dar continuidade trabalhando outros pontos, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.